Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Matemática e Cidadania. Por favor, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Hoje vamos falar de operações com irracionais, com números irracionais. Então, números irracionais são aqueles que têm raízes não resolvidas, certo? Então, começando pela soma e subtração. Para somar números irracionais, primeiro verificamos se eles são semelhantes, ou seja, se eles têm a mesma radiciação. Se tiver, nós somamos os coeficientes. Se não tiver, você não pode fazer operação nem de soma nem de subtração. Então aqui, raiz de 3 com raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3. As regras de soma e subtração incluem os chamados jogos de ensinar. Aqui, por exemplo, raiz de 2. Eu não posso subtrair de raiz de 3. E aqui eu tenho 3 raiz de 2. Então, raiz de 2 com mais 3 raiz de 2, nós temos 4 raiz de 2. Menos raiz de 3 com menos 2 raiz de 3 vai dar menos 3 raiz de 3. Aqui nós temos raiz com número inteiro. O que é que nós podemos fazer? Nada. Só podemos deixar como está. Vamos ver agora a multiplicação entre irracionais. Um número inteiro vezes um irracional é só multiplicar o coeficiente. Então temos 6 raiz de 5. Nesse caso aqui se multiplica a parte de fora e a parte de dentro. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 12, 36. Como 36 tem raiz, a raiz de 36 é 6, então vale o resultado final 36. Lembrando, na matemática, em todos os problemas, se usa sempre a resposta mais simples. Então, embora essa resposta seja correta, essa é a mais adequada, ok? Isso é muito importante, principalmente se você vai fazer concursos vestibulares ou Enem, porque você nunca vai achar essa alternativa, só vai encontrar essa. E esse caso aqui também bem interessante, multiplica os radicianos, né? Vai ficar a raiz de 21. Como 21 não tem como simplificar, nem como fazer nada, então está terminado. Vamos agora ver a divisão. Se os índices forem iguais, o caminho que eu recomendo é transformar em uma só. Existem outras formas de fazer, mas essa aqui eu prefiro. Então, 24 dividido por 3, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, vocês lembram que é 2. Outro exemplo. Transforma em uma só, né? Se não tem índice, é porque o índice é quadrado. Então, 32 dividido por 2... raiz de 16, que vai dar 4. Vamos ver dois casos interessantes. Raiz de 3 dividido por 2. Nesse caso, não há o que fazer. Já esse daqui tem um detalhe. Pela regra, não se deve deixar o divisor como irracional. Então, o que a gente tem que fazer? Você multiplica pelo divisor em cima pelo divisor embaixo. Esse processo é chamado de racionalização. Então, 3 vezes a raiz de 2 dá 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, temos a raiz de 4. Qual é a raiz de 4? 2. Então, o resultado final vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. Bom, e para fechar, e não menos importante, nós temos a potenciação. Se o número tiver um coeficiente, eleva-se os dois. Então vai ficar aqui 9 raiz de 4. Como a raiz de 4 é 2, 9 vezes 2, 18. Uma outra estratégia é quando o índice e a potência são iguais. Então aqui, raiz cúbica e potência de 3. Então você pode também usar esse caminho. É um caminho muito tranquilo e para vários problemas, ok? Bom, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência aqui com a gente, ok?
Obrigado por prestigiar o Matemática e Cidadania. Continue se cuidando, que a pandemia, com fé em Deus, em breve acaba. E até a nossa próxima aula aqui no Matemática e Cidadania.